tem uma contribuição. É que, na verdade, eu acho que tem muito a ver com a questão de que quando a gente fez a lutinha e eles viram que não deu certo, eles pararam de olhar a identidade dos outros como melhor e passaram a enxergar a sua. Porque o que, que acontece? A lutinha era fruto da admiração que principalmente os meninos tinham em relação ao trabalho do Honda. Sem dúvida. E aí, o que, que acontece? Eles queriam fazer um trabalho que nem o do Honda, só que eles não entendem que cada grupo é um grupo, cada grupo tem uma identidade. Quando a gente foi buscar o batuque, a gente foi buscar porque eles eram ótimos percussionistas. Toda vez que a gente parava para fazer um brinquedo, aquilo era a alma deles e não lutinha. Então, a principal valorização, e eu acho que esse trabalho de lutinha ali, mesmo dando errado, ele traz um suporte de dar certo, é entender isso. Quando a gente tem que. Eu não posso querer ser o Honda Charrua, eu tenho que querer ser o brigadeiro. O que, que eu tenho? O que, que é meu? Então, não é porque o outro grupo faz tal linha de proposta muito bem que a gente vai fazer. Então, não. A gente tem que fazer a nossa ideia. Então, o que, que é nosso? O batuque, o litoral, isso é nosso. Então, eu não vou querer fazer o Honda, eu vou querer ser o peixe-peixe. Isso É, foi fundamental. inclusive, para ilustrar isso, Deia, tu deve lembrar, o Diogo com certeza lembra, a cada carnaval, o grupo da Invernada se reunia num bloco carnavalesco que nós tínhamos aqui, que era o Bloco da Invernada, com um nome meio capcioso, de ronco da tripa, não é? Que a gurizada se reunia para batucar, para tomar cerveja, para fazer festa mesmo e para brincar desta percussão, não é? E por isso a facilidade deles com o batuque. E acabou sendo ótimo, dentro daquela questão, né, Diogo, de conhecer as pessoas, de gostar de estar junto, não é? Isso tudo fez parte, sem a menor dúvida, deste processo que culminou com o título de 2017. E muito dessa parte dessa análise racional, né? Tinha muito quando a gente chegava lá na casa do Toninho, o Toninho nos apresentava uma planilha com todos os números de todos os anos, com as notas de cada variador, quando cada variador via nosso trabalho, como que se nós mantivermos essa nota, nós seríamos tal lugar na interregional e na, sabe? O Tony faz um pouco disso aí também, e tem um mapeamento, assim, tudo bem, são estatísticas baseadas em percepções humanas, né? Que vai ter tanto erro por ser baseado na percepção humana quanto o próprio erro estatístico. Mas isso nos norteava o planejamento dentro do ciclo PDCA ali que o Toninho falou, que fazia com que as coisas dessem certo, né? E Atacando por de todos incrível os que lados. pareça, os números eram muito próximos, sempre, né? Ai, gente, eu lembro até hoje, quando a gente começou a trabalhar, era o Juvenar, nós tínhamos que tirar, era 9.680, talvez, era um número assim. E todo final de ensaio o Toninho chegava, não, porque a gente tem que tirar 9.680, mas que 9.680? Deixa eu cuidar da minha interpretação. Não, não, mas é que, aqui, ó, se nós tirar 9.695, era sempre assim. E dizer, que 9.600? Eu preciso de 4 na interpretação. Eu acho Mas, Vale, desculpa. não, completa porque eu vou mudar de assunto. Eu também. Professor, não, então deixa eu dar preferência para os mais velhos e não para a ordem alfabética, Tony. Diogo, eu acho que é importante para tu entrar na tua próxima dica aí da valorização da parte humana. Eu acho que é importante, a gente foi passando por cima e foi deixando, mas claro que a gente sabe, em algum momento a gente ia falar, então eu vou antecipar. Uma das coisas que foi muito importante para esse processo todo, Tony, além de procurar informação com as pessoas, de ler, o Diogo sempre diz para todo mundo, eu sou um cara que eu aprendi as coisas da dança lendo e vendo vídeo, porque eu nunca dancei. Nunca dancei em lugar nenhum e também nunca vou dançar. Então eu aprendi conversando, sentando, escutando, não é? Mas uma das coisas que foi muito importante para o grupo ao longo destes, vamos colocar assim, desde 2010 até 2017, né, desses 7, 8 anos, foi nós darmos muito salão, muito palco para os dançarinos. Nós fomos a muitos rodeios, nós fomos a muitas cidades, não é? Nós levávamos o grupo para dançar, mesmo sabendo que o grupo talvez fosse ser o último.
daqui a pouco, quem sabe ser o penúltimo num próximo degrau, mas nós levávamos o grupo, nós levávamos para avaliações diferentes, para palcos diferentes, para nível de competidores diferentes, para que o grupo pudesse, logo ali adiante, ter uma naturalidade de enfrentamento, de entrar em qualquer ginásio, em qualquer palco, em qualquer tablado e não ficar com medo, e não tremer, porque aquilo era muito natural. Eu até comentei com o Diogo, e o Diogo, obviamente, ele não sabia, não tinha se atirado a isso, porque não é a característica dele, não é. Mas em 2017, no ano do título, se nós formos considerar o Sábado do Enarte como um pequeno rodeio, que é um bloco de 8 grupos, não é? E depois o Domingo do Enarte como um outro rodeio de 20 grupos, em 2017 nós dançamos 13 rodeios. E nós fomos primeiro lugar em 11 destes 13, inclusive no bloco de Sábado do Enarte e o Domingo do Enarte. Então, isso deu muita segurança para o grupo. Aquela questão de confiar no musical, de ver que a pilcha não vai dar problema porque não deu no evento anterior, não é? E isso certamente trouxe segurança para que a gente pudesse desempenhar o que a Déia e o Diogo ensinaram com tanta maestria, a dança com qualidade, com riqueza de detalhes. Certo, professor? Esses dados aí, né, são todos do departamento do Toninho, e a gente, quando ele nos fala os números, a gente fica, sabe? Que a gente fica, é verdade que a gente fez isso aí tudo. Mas, enfim, eu acho que dentro disso a gente vem a dica, já que o Toninho deu o spoiler, né, que foi essa construção da gente valorizar o lado humano das pessoas, né? Porque quando a gente está envolvido nisso, para a gente trabalhar com dança há muito tempo, também ter sido dançarino, a gente chega numa determinado estágio, né, que a gente fica ali batendo na mesma tecla ali da técnica, de coisas que, tipo, às vezes, foram muitas vezes que a DM pegou do braço e disse, não adianta mais harmonizar isso aí, já deu. Tu não vai conseguir mais disso, sabe? Porque eu ainda não achava que estava no nível que eu queria. Entendeu? Só que as pessoas são seres humanos, né? E a hora que a gente começou a trabalhar além disso, né? A gente começou a fazer dinâmicas, a gente começou a puxar mais ainda as orelhas, a gente começou a fazer técnica para se conhecer, para as pessoas se exporem, não só enquanto dançarinos, mas também enquanto seres humanos que eles eram. A gente conseguiu chegar em 2017 com um grupo que se conhecia no olho. Dentro da sala podia estar só eles, nem importava se tivesse público ou não, porque se tinha, né? Mas que é muito bom. Mas eles se conheciam, a gente se conhecia se olhando, e isso gerava uma tranquilidade, e tipo, a sala virou o lugar deles, sabe? Deixou de ser aquele momento em que eles precisavam ser submetidos a uma tensão para dançar com determinada tensão, sabe? Depois que a gente saiu disso, que a gente conseguiu todos esses números aí que o Toninho tinha falado. E além disso, a gente não tinha esse trabalho assim obcecado pelos números de tipo, gente, vocês têm que ganhar. E principalmente não trabalhava com vocês têm que ganhar de fulano. Não. Sabe? Tipo, não, gente, a gente tem que ir subindo os nossos degraus, entendeu? E além disso, a gente também tentava passar uma visão para o grupo e até para nós mesmos, de que absolutamente todas as pessoas envolvidas nesse processo são seres humanos. Os avaliadores são seres humanos, o musical são seres humanos, os pais são seres humanos, sabe? Tem seres humanos em tudo isso, sabe? Então a gente precisa, às vezes, puxar e botar o pezinho no chão e sair dessa coisa de sempre ser guiado por uma emoção, mesmo a gente estando na arte. Né? Tem lugar para todas as coisas. E não que isso tenha sido um mar de rosas e tenha sido muito fácil e muito bonito. Não foi. Definitivamente não foi. Mas eu acho que a sexta dica, né, quase última, seria isso, essa valorização e esse olhar para o lado humano de todo o processo. Diogo, deixa eu contar uma historinha. Pode ser, professor? Ainda temos tempo, Tony? Deixa eu contar uma historinha que envolve a Déia. Esta paranoia que o Diogo tem por harmonia, eu acabei herdando, né? E ali no Enarte de 2017, nós dançamos na final o pezinho,
que todo mundo diz, mas os guris cantavam no brete, só o Toninho é louco para gostar do pezinho. Era uma musiquinha que eles tinham lá. Mas o pezinho era a nossa melhor dança, a nossa melhor harmonia. E a harmonia do pezinho no domingo da noite foi 198. A harmonia da meia canha 196 e a harmonia da chimarrita 197. Então, o senhor veja, professor, o senhor sabe, o senhor é muito mais atinado do que nós. Uma média de harmonia de 197 num domingo de Enarte dificilmente não vai levar ao título, né? E a média de interpretação 3934, né, Deia, que aí é o teu chão, o nosso chão, tinha que culminar com isso. Mas a história que eu quero contar ela é um pouquinho antes. Ali, depois do Juvenate de 2013, quando nós tivemos a nossa primeira classificação para o domingo, enfim, no final de semana seguinte ao rodeio, ao Juvenate, foi o rodeio do Sinuelo do Sul, aqui em Pelotas, Deia. Não sei se tu lembra disso. Mas nós fomos dançar e, apesar do que o Diogo diz ser verdade, que nós nunca dançávamos para precisamos ganhar de fulano ou de Beltrano, mas nós sempre temos aquele benchmark, né? Que a gente precisa, a gente gostaria de ser que nem eles em algum momento. E lá naquele ano, o senhor me permite, professor Diogo, tu me permite citar um nome, porque para nós foi muito importante nesse processo de crescimento, nós sempre quisemos dançar o que o candeeiro crioulo dançava. Nós sempre tivemos, assim, a vontade de ter a energia, a garra, o desempenho deles dentro do salão. E nesse rodeio do Sinuelo do Sul, no final de semana seguinte ao Juvenarte, eu não lembro se o União Gaúcha dançou, isso eu não lembro, mas dançou Tomás, provavelmente União Gaúcha, Candeeiro Crioulo, Farrapos, esses grupos grandes de Pelotas que, ano após ano, ficavam na nossa frente. E nós fomos dançar, claro, num rodeio menor tu escolhe dança, né? Então a gente dançou pezinho, tatu de caçolas e Chico Sapateado. E quando nós terminamos de dançar, a Andréia olhou para mim e me disse assim, professora, eu acho que isso não é grosseria, a palavra que eu vou usar, mas o senhor me corrija. A Andréia olhou para mim e disse assim, bah, que botada. E foi o primeiro rodeio que nós ganhamos. Foi o rodeio do Sinuelo do Sul em 2013, terceiro final de semana, segundo final de semana de agosto. E isso para nós foi uma maravilha, né? Porque mudarmos de patamar, que, como a André dizia, deixamos de ser pobre bicho para ser alguém na fila do pão, né? Para conseguir chegar num rodeio e ganhar um rodeio. Não que isso seja só o importante, né, Diogo? Mas também, né, massageia o ego, ajuda um pouquinho, não é? Mas aí eu vou atravessar um comentário também, que dentro desse processo do campeonato, e daí se a gente pensar ele como um processo que vai muito além de um ano, né? É a construção de muito tempo, e eu acho que isso se aplica para qualquer campeonato, força A, força B, para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Nunca é o reflexo daquele imediato ali. Você teve que passar por um longo processo de várias mudanças e de vários aprendizados para que aquilo fizesse sentido. E dentro do Brigadeiro, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, um dos gravíssimos problemas que a gente tinha era de autoestima. Autoestima como grupo, como ver o grupo, era um problema de visão de próprio grupo e de si. Eu olho, observo e vejo hoje em dia, por exemplo, várias das prendas, principalmente das meninas, que eram muito, muito fechadas, recatadas para dentro, e aí era falta de autoestima para poder se colocar para fora, para poder ser para frente. Então, esse processo de começar a ganhar rodeios, independente de ganhar dos outros, tinha muito a ver com ganhar essa autoconfiança, que às vezes a gente tinha que até dar uma puxadinha de volta, tipo, desce do salto que não é para tudo isso. Mas foi muito importante começar a acreditar que era possível, porque quando a gente começa sempre depositar só nos outros, essa possibilidade de ser grande, de ganhar de alguém, de não sei o quê. Eu lembro que teve um rodeio que ganharam da União. Gente, eles estavam que nem... sei lá, não tinha como ser mais feliz, e com razão, porque, poxa, quantas vezes tu olhou para aquilo e pensou que era impossível? Então, esse processo de autoestima entra também dentro do que o Diogo estava falando da dica, de ver o ser humano. Muitas vezes, a conversa que aquela prendinha precisava para dançar melhor não era uma correção do passo para a direita,
Era uma correção de chegar no ouvido dela, e eu fiz isso várias vezes. Nem estava tão bom, mas eu chegava no ouvido dela, colocava a mão no ombro dela e dizia: nossa, como tu tá melhor, que bonita que tu tá hoje, que sorriso legal, nossa, que mão delicada. E esses processos de autoafirmação corroboraram e fizeram com que, aos pouquinhos, as pessoas se sentissem melhores, aquele ser humano se sentisse maior, e assim o grupo como um todo, como um encaixe de várias pecinhas, foi crescendo junto. Então, faz parte deste processo, esse amadurecimento, inclusive de autoestima, que eu sempre fui ferrinha e briguei muito para que nunca virasse um salto ou soberba, porque eu acho um sentimento e uma característica humana horrorosa, mas é necessário sim olhar e dizer: nossa, como eu sou linda, como eu danço bem, olha para mim, olha para a loira da tirana, olha para mim, eu quero essa atenção. E eles foram aprendendo isso com o tempo e ganharam essa autoestima de: eu não sou mais um pobre bicho, eu posso ganhar um rodeio. Isso foi, com certeza, fundamental para conseguir entrar num palco e dizer: não, eu posso ganhar. Por que eu não posso? Eu danço bem. Então, isso é Sim. muito importante. Sem dúvida. Eu acho João, que quer concluir? A Deia falou desse momento em que a gente puxa um pouquinho, né? Tipo, pessoal, não é tudo isso aí e tal. E entre nós, né? Até nessa questão da competição, entre nós existem diferenças das visões, né? Dos objetivos e tal. E a gente tentava achar um caminho do meio aí. E até o Toninho usou o exemplo do Juvenarte. No Juvenarte, passar pro domingo foi ganhar tudo. No outro já não foi tanto assim. Entendeu? E aí, nessa hora, foi a hora que a gente juntou numa salinha e disse: não, pessoal, só para lembrar vocês, entendeu? Ainda não tá na hora de vocês não comemorarem, né? Porque pra gente chegar onde a gente chegou, muitas pessoas não chegaram, sabe? E é até antipático a gente não comemorar isso. A nossa roda de oração pós-campeonato, pós qualquer classificação, não era nem qualquer classificação, a gente fazia uma oração e a gente combinava, de cada um dentro das suas crenças ali, né? Por mais que a gente sempre usasse as católicas, na maioria dos casos. O que a gente pedia? Pessoal, mandem uma energia positiva para o pessoal que teve que ficar fora para que a gente estivesse aqui. A gente fez isso até o domingo lá do campeonato, né? Tipo, algumas pessoas ficaram para trás no campeonato lá, todas. E, tipo, para que a gente estivesse aqui. Então, vamos mandar uma energia positiva para que as pessoas não desistam. Né? A gente lembra como foi a emoção de ouvir nomes de grupos que tinham grandes trabalhos, né? O CFTG tinha ficado entre os 5, o Noel Guarani, e sabe? E todos esses trabalhos mereciam tanto quanto nós, né? E naquele momento, naquele ano, tiveram que ficar para trás. Então a gente fez também que o pessoal visse esse outro lado, assim. E agora, a última dica, assim, hoje a gente diz em nomes bonitos, né? Mas na época as coisas às vezes só iam acontecendo, né? Eu acho que é a gente ter que inclusive é uma área de estudo, que eu estudo, que a gente buscou o tempo inteiro a espiritualidade nesse trabalho, não nem no sentido religioso, mas sim no sentido de sempre buscar um sentido, de sempre buscar um significado, de sempre buscar um propósito e de envolver todo mundo nisso, sabe? De buscar uma coisa transcendente. Quando a gente estava muito focadinho nas coisinhas pequenas e nesses pensamentos pequenos que influenciavam muito na autoestima do grupo, que a Deia falou, a gente buscava visões maiores, né? Buscava visões do todo, assim, sabe? De um propósito maior para isso que a gente está fazendo. Eu acho que essa busca, que é uma busca, né? A gente não vai atingir nenhum tipo de iluminação espiritual, né, nessa vida, mas essa busca por sempre estar buscando uma transcendência, algum propósito maior no trabalho, foi que nos movimentou e nos manteve vivos, né? E querendo ser melhor, né? Aquela coisa que eu falei antes, né? Se eu sou assim e pronto, então tá, né? Não tem mais o que fazer, morreu. Para exemplificar isso, Diogo, mudando um pouquinho de ano, Tony, tu vai me permitir, em 2018, quando foi o nosso primeiro ano de Força A, nós decidimos fazer um agradecimento ao caminho que nós tivemos até o título. E a música que nós escolhemos para a coreografia de saída foi Gratidão.
Gratidão pelo caminho todo percorrido, gratidão por tudo que a gente aprendeu, gratidão pelas pessoas que estiveram conosco ou que estavam ainda conosco, gratidão por tudo. E uma das frases que nunca me sai da cabeça era tudo para todos sempre, amém. E amém, aí como o Diogo diz, né, trazendo para o catolicismo, mas enfim, sendo uma forma de saudação que eu usei para rimar com a frase anterior. E graças a Deus essa coreografia acabou sendo coroada como a melhor coreografia Força A de 2018, muito mais pela mensagem que ela trazia, muito mais pelos movimentos suaves e elegantes que o Helder, nosso coreógrafo maravilhoso, conseguiu trazer para a música e para a dança, não é? Mas nós agradecendo a tudo de bom que nós tivemos ao longo do caminho, sem esquecer que, como o Diogo diz, algumas pessoas precisaram ficar no caminho, não é? Mas enfim, isso para nós foi também maravilhoso, né? Enfim, professor, mais alguma coisa? Eu vou crescer. Hum. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho de todo esse trabalho não tem a ver com títulos, tem a ver com os seres humanos que a gente criou. Porque, querendo ou não, quando a gente começou a trabalhar com essas pessoas, eu conheci a Tatá tinha o quê? Sei lá, 13? Nem isso. Ela estava no 11. Ai, Jesus, eu tô velha. Enfim. Nós pegamos uma geração de mais ou menos essa idade, da galera dos 11, 12, 13, que foi crescendo conosco e viraram adultos, que aí viraram, então, campeões da Força B e dançarinos da Força A. Mas a grande vitória deste processo, deste trabalho, não tem a ver com os títulos, mas com os seres humanos que nós criamos. Inclusive, uma das coisas que a gente fez e conversava muito, Toninho, é que principalmente no começo do trabalho, a gente teve muita resistência de pessoas que tinham história dentro do grupo e elas não encaixavam no nosso trabalho. Não fluía. E aos poucos elas acabaram nos deixando. A gente sempre naquela história de não vamos conseguir, porque daí vai faltar pessoas, mas foram ficando aqueles que se alinhavam exatamente com isso que o Diogo estava trazendo de ser humano, de que a gente não está aqui para ganhar de especificamente alguém, que a gente vai ser humano, que a gente vai entender os próximos, que a gente vai respeitar os nossos limites e crescer em cima deles, não vamos buscar nada em cima dos outros, vamos manter um alinhamento de discurso. E aquela história, né? Cada um sempre atrai a sua tribo. E aos poucos, quem foi ficando era porque se alinhava exatamente a este pensamento. Quem não alinhava a esse conceito de todo que o Diogo estava falando, acabou saindo. Eu lembro, para mim foi muito impactante que uma dessas pessoas que esteve lá no começo e que saiu esbravejando que nós nunca chegaríamos a lugar algum, estava sentado para nos assistir numa finalíssima do Enarte, no domingo, no ano anterior ao campeonato, e que a gente, ou no outro ano, acho que foi no outro ano que a gente dançou muito bem, e aquela pessoa ficou desapontada que a gente tinha dançado bem. E aí, quando eu olhei, eu disse, que bom que tu não ficou, porque isso não tem nada a ver com o todo. O todo é esse, a gente nunca desejou mal a ninguém, a gente sempre ensinou eles a não subir em cima de um salto, a fazer o seu trabalho, a não desejar que os outros errem para que você ganhe, a sempre buscar o teu melhor, independente de quem é o próximo. Então, este todo que se analisou fez com que a gente conseguisse criar ótimos seres humanos. E aí, isso para mim é o fundamental. Primeiro, quando a gente trabalha com crianças, com adolescentes, quando a gente formou a base, muito da base de educação e de caráter, mas como grupo também. Porque é tão triste quando tu vê um grupo é campeão, mas quando tu olha as pecinhas daquele grupo, elas não trazem, digamos que as melhores qualidades humanas. E isso a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer um grupo campeão com seres humanos bons, com seres humanos de caráter bom, comprometidos e que saem, com certeza, principalmente do projeto de 2017, maiores. Então, eu acho que esse é o principal foco e foi sempre uma das coisas que eu sempre bati. Para a gente ter um bom grupo, a gente tem que ter boas peças. E não é só de dançarino.
tem que ser um bom ser humano, porque é impossível conviver com seres humanos que não sejam bons seres humanos. Então, eu acho que a maior vitória deste projeto tem a ver com os seres humanos que a gente criou. Eu só estou rindo, Déia. Diogo, eu acho que deve fazer mais de um ano que a gente não senta com a Déia para conversar, não é? E tu não viu, Déia, porque tu entrou um pouquinho depois, mas uma das primeiras frases, parágrafos que eu falei foi isso, eu até vou ler aqui, que principalmente a gente primou por formar o cidadão, o homem e a mulher acima de tudo. Eu até usei como exemplo de quantos dos nossos meninos, dos nossos filhos, como tu diz, né, estão se formando, têm uma boa formação acadêmica, advogados, administradores, engenheiros. Não que isso torne uma pessoa melhor, não torna uma pessoa melhor, mas isso mostra que o exemplo que a Déia trouxe, o exemplo que o Diogo trouxe, o exemplo que o Toninho trouxe, deu frutos com esses meninos, que eles tenham valorização de princípios, de ética, de conduta, respeito a regulamentos, uma coisa que nós sempre cuidamos muito, Déia. Tu lembra quanto eu fui chato em relação a pilchas, quanto eu fui chato em relação a detalhes? Tu lembra, Diogo, no primeiro ano da Força B, quanto eu incomodei por causa do diâmetro do pau de fitas, porque nós não podíamos desrespeitar o regulamento. Nós precisávamos, já que existe um regulamento, estar atentos a este regulamento, não é? Porque assim é a regra. Se existe uma regra para ser seguida, a gente precisa seguir, não é? Nós não podemos ser o errado. Enfim, e aí o Diogo comentou um pouquinho antes do Tony nos mandar o link, o Diogo comentou assim, a gente sempre procurou ensinar, tentando sempre ser no amor. Às vezes, precisou ser na dor, mas a gente ensinou igual. Muitas vezes a gente precisou aprender para poder ensinar, porque a gente não sabia, a gente não é dono da verdade. E a gente buscou informação, buscou aprendizado para que a gente pudesse transmitir, não é? E nós, Déia, Diogo, Toninho, Tainá, Henrique, Helder, nós sempre procuramos ser melhores do que nós mesmos para que a gente pudesse ensinar os meninos e meninas a serem melhores do que eles mesmos. Não é? E principalmente se tornarem melhores pessoas para serem um cidadão do futuro. Eu sempre digo para eles, o meu grande prazer vai ser o dia que eu sentar do lado do salão, olhando eles ensinarem os meninos e meninas e criticando um velho ranzinza com uma cuia na mão, criticando, tá errado, o braço tá errado. Mas é sinal que se eles estão ali ensinando para alguém, alguma coisa a gente conseguiu transmitir. Não é? Claro, obviamente, o resultado é o de menos. Mas, já que houve o resultado, vamos comemorar, né? Graças a Deus. O professor, mais alguma coisa, professor? Então, foi legal que a gente, foi bem que falou, né? A gente iniciou falando uma frase, a Déia falou a frase sem a gente ter combinado nada. Parece até que foi jogada ensaiada. Isso mostra que a gente ainda está em sintonia, mesmo, sei lá, quantos mil anos ultrapassada já. Agora eu estou só pelo convite para o café em Paris. Então com o euro a 7,30 ele vai estar esperado. Vai ser no mercado em Porto Alegre.